A hora agora é provavelmente 2h03, 2h04 da tarde no horário da África Oriental. Um momento muito poderoso, povo abençoado, as profecias do Senhor. As profecias do próprio Senhor Yahweh estão se cumprindo diante dos olhos desta geração. E entre as profecias que se cumpriram, uma miríade ininterruptamente o tempo todo. Esta profecia particular do Senhor tocando em Israel é absolutamente muito significativa, extremamente significativa, povo abençoado. E é por isso que este é um tempo muito poderoso, um tempo muito importante, povo abençoado, esta hora na qual nós estamos. Você pode dizer a importância da profecia, desta profecia que está sacudindo Israel. Esta profecia da guerra, desta guerra nuclear, brigando por poder nuclear. A guerra nuclear do Irã. O Irã quer uma guerra nuclear. O Irã quer conseguir uma arma nuclear. Esta guerra nuclear Israel-Irã, a profecia já tem corrido desde 2005, quando o Senhor acabou de nos afligir sobre a paisagem assim, na paisagem da igreja, aqui na terra. Imediatamente assim que a profecia foi dada em Beira, Tanzânia, até mesmo antes de começarmos o avivamento no Quênia, Tanzânia. Naquele tempo, nós estávamos viajando como Zelema das Assembleias de Deus na Tanzânia, através das diferentes cidades da Tanzânia. Então, quando chegamos em Beira, quando chegamos em Dodoma, então, aquela grande profecia, naquela noite em Dodoma, quando o Senhor Todo-Poderoso no sonho, Ele me mostrou Deus, o Espírito Santo, descendo do céu como uma super gloriosa pomba branca. Deus, o Espírito Santo, descendo do céu como uma super gloriosa pomba branca. E ele estava descendo verticalmente, batendo as suas asas. Descendo verticalmente, diretamente para baixo assim. O céu abriu e ele começou a descer, descendo verticalmente, mas quando eu olhei para os seus pés, as suas pernas, eles estavam segurando uma xícara branca super gloriosa, como as suas xícaras normais de chá, as xícaras de chá, as brancas, até mesmo com a alça. Ele estava segurando uma super gloriosa xícara branca, vindo, os seus pés segurando, enquanto ele estava descendo do céu. Isto é uma visão importante, povo abençoado. Então, descendo diretamente do céu, verticalmente, com as asas, baixando e descendo assim. Quando eu olhei para os pés dele, ele estava segurando uma xícara branca super gloriosa, como a sua xícara de chá normal, branca. E então, isto é agora em Dodoma, na noite anterior à conferência. Então, quando ele chegou, por volta de quase menos de 1 quilômetro, por volta de 1 quilômetro mais ou menos da terra, da superfície, ele parou lá. E ele me fez ver que aquela xícara estava cheia. E usando as suas pernas, ele girou a xícara e a derramou sobre a terra, assim. Então, depois disso, com a mesma xícara, ele subiu verticalmente novamente e desapareceu. Muito sério, povo abençoado.
E então, você vê, você pode imaginar, o cálice da ira de Deus está cheio. Então, Deus a derrama sobre a terra. E então, no dia seguinte, nós estávamos em Mbeya, Tanzânia, com outra conferência, ainda com Muzelema, na Tanzânia, das Assembleias de Deus da Tanzânia. Chegando lá é quando o Senhor agora me mostra esta guerra que está acontecendo, a guerra Israel-Irã, a guerra nuclear, a usina nuclear no pé de uma montanha, e ela é detonada, e eu sei que eles estão prestes a demoli-la. E eu disse que a Natanz, eles explodem o fogo, eles explodem o material nuclear, ele explode, entendem? Então você vê, de Dodoma, o Espírito Santo faz descer o cálice da ira de Deus que está cheio, derrama sobre a terra, e então, de Mbeya, Tanzânia, então agora ele me mostra esta guerra, que Israel vai atacar juntamente com os Estados Unidos, e vai explodir a usina nuclear no pé de uma montanha, e isto é Natanz, e isto está prestes a acontecer. E o fogo, as chamas que eu descrevi que sai de lá é histórico. Muito sério, povo abençoado. Muito, muito sério. E hoje, a escalada, todos os dias há coisas. O poder de fogo sobre o Irã aumentou dramaticamente agora, da parte dos Estados Unidos. Todos os dias há algo novo acontecendo. Evacuações agora do Oriente Médio, entendem? O Irã, até hoje, ainda atacando as nações do Golfo. E eles disseram que eles estão atacando os interesses americanos, as bases militares americanas e as embaixadas americanas, e tudo isso no Catar, nos Emirados Árabes Unidos, em Oman, todos estes lugares, Bahrein. E você vê, os britânicos estão evacuando o seu povo das nações do Golfo ontem. Eu acho que o voo saiu de Oman, alguma coisa assim. O povo deles tiveram que dirigir até a fronteira com Oman, então atravessar. E mesmo quando o avião está decolando, há aviões de combate. Os aviões de combate britânicos estão escoltando o avião para que, se qualquer míssil ou drone vier, eles podem derrubá-lo. Você pode dizer que o Irã realmente iria querer derrubar um avião carregando pessoas indo para a Grã-Bretanha ou aqueles países. Nos disseram que os voos para os Estados Unidos não podem ir. Aqueles não podem ir, porque aqueles, se eles tentarem levantar assim, o Irã vai querer derrubá-los, vai atirar para derrubá-los. Então, os voos para os Estados Unidos não podem ir, não podem decolar ainda daqueles países, dos países do Golfo, Dubai, Catar, porque este é o alvo do Irã. Que se os americanos forem levantados assim, eles vão querer derrubá-los, trazê-los para baixo. Um momento muito sério. Agora, a razão pela qual eu estou ligando é porque em uma das reuniões que eu tive com o embaixador israelense em Brasília, no parlamento, nós tivemos uma reunião no parlamento. Eu fui convidado lá, ele também foi convidado para fazer um discurso lá. E antes da reunião, o vice-presidente do parlamento nos deu uma sala onde eu pude encontrar o embaixador e dizer para ele o que o Senhor está dizendo. A guerra de Gaza estava a todo vapor naquele tempo. E eu me lembro, quando eu estava, este é um papel muito importante que o parlamento brasileiro representou. Conectar os profetas de Israel com os líderes de Israel. Então, naquela reunião, eu me lembro que eu disse para ele que eu disse, você poderia dizer para o Mossad ir e descobrir isto para mim, porque eu tinha visto no sonho o líder espiritual do Irã, aquele que morreu, Ayatollah Khomeini, eu ouvi sendo chamado por alguns especialistas
muitas. As pessoas de TI que estavam projetando mísseis, eles o chamaram até uma tela para ele ver. E eu estava dizendo para o embaixador, cheque isto para mim, tenha certeza de que você vai checar isto. Porque quando eu vejo no sonho, quando o Ayatollah está vindo para ver a tela, a grande tela, eles mostram para ele como eles projetaram um míssil que quando eles o atiram assim, ele se divide em muitas peças. Ele vai como um único míssil, mas ele se divide em muitos pedaços e podem atingir muitos aviões. Podem atingir muitos aviões. E naquele tempo, os aviões, eles estavam nos porta-aviões dos Estados Unidos que estavam lá. E até mesmo agora, enquanto eu falo, está acontecendo agora mesmo na tela da BBC. É por isso que eu estou ligando. Ontem, pela primeira vez, eles lançaram aquele míssil e quando eles o lançaram, ele vem com outros mísseis. Lá na frente, quando ele explode outros mísseis. Até mesmo agora, eu estou assistindo agora na tela, na BBC, um míssil que quando eles lançam, quando ele chega perto do alvo, ele explode muitos outros mísseis a partir dele. Muitos mísseis a partir dele. E eu encontrei o embaixador e eu disse para ele, você poderia checar isso para mim? O Senhor me mostrou que eles chamaram o líder espiritual para ver uma das telas. Aquelas pessoas de TI, as pessoas de mísseis, e eu os vi chamando Al-Khomeini e mostrando para ele, veja, quando nós lançamos um assim, ele vai abrir, ele vai como um único míssil, mas mais tarde ele vai explodir e vai se tornar muitos mísseis, se espalhando em diferentes alvos, diferentes direções, atingindo vários aviões. Na verdade, naquele tempo ele falava do porta-aviões dos Estados Unidos que estavam no Golfo. E agora, você vê isso nos seus noticiários. Hoje, pela primeira vez, eles lançaram um míssil ontem à noite e aquele míssil, todos agora estão falando sobre isso, o mundo inteiro está falando sobre isso. Todos os militares comentando. Veja, eles até mesmo mostraram novamente aqui na BBC, estão repetindo um míssil que quebra-se e torna-se muitos outros mísseis. Muitos outros mísseis. Foram mísseis que eles usaram e ele pode se espalhar em uma área muito grande e se eles não forem interceptados muito rapidamente pelas forças de defesa israelenses, vai causar, ele tem potencial para causar muitos danos, muitas mortes sobre uma área muito extensa. Isto realmente chamou a atenção das pessoas e este foi o último míssil que foi lançado sobre Israel ontem à noite, tarde da noite. Então, essas cenas são muito dramáticas. As pessoas capturaram até mesmo com seus celulares, mostrando as bombas iluminando o céu escuro à noite. Muito sério, povo abençoado. Muito sério. O mundo inteiro agora está preocupado. Um míssil emitindo muitas bombas lá na frente, atingindo muitos alvos. O Messias está vindo. Obrigado. Muito poderoso. Mas este é o estado das coisas, muito sério. Até agora, os estados do Golfo continuam enfrentando ataques aéreos do Irã. Muito sério. Eu encontrei o embaixador, eu encontrei o vice-presidente do parlamento em Brasília, ele nos deu uma sala especial, então eu encontrei o embaixador, deixamos todos do lado de fora, toda a segurança fora, eu o encontrei sozinho, face a face, eu disse para ele, vá descobrir para mim, você pode usar o seu serviço secreto, o serviço de inteligência, o Mossad, para descobrir. O Senhor revelou para mim que há um míssil que eles estão fabricando, quando eles o atiraram, quando ele está prestes a atingir o alvo, ele explode em diferentes bombas, muitos diferentes mísseis.
Então, ele pode até sobrecarregar os sistemas de defesa aéreos. E hoje, ele está bem aqui. Eles o usaram ontem. O Messias está vindo. Obrigado.